Se alguém te falasse que pode te mostrar um jeito para você conseguir dobrar o seu dinheiro, o seu patrimônio investindo, sem cometer nenhum crime, sem descumprir nenhuma regra, sem fazer nada de errado, se alguém te falasse isso, provavelmente você ficaria desconfiado, mas eu aposto que você pararia para escutar. Na verdade, o ponto é que isso aqui, papai, não é um objetivo necessariamente tão difícil de ser alcançado. Muita gente pensa que é, mas não é, e também não precisa ir para Las Vegas nem abrir uma conta na Blaze para você começar a apostar o seu dinheiro na doida. Na verdade, assim, você provavelmente vai perder todo o seu dinheiro. Mas se for para escolher uma das duas opções, vai para Vegas, que é muito mais divertido. Existem várias maneiras bem melhores de se fazer isso, de se conseguir dobrar o seu patrimônio. Qual delas que vai funcionar melhor para você? Bom, isso aí vai depender do seu prazo e da sua tolerância ao risco. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 5 formas de dobrar o seu dinheiro, duplicar o seu patrimônio por meio dos investimentos, beleza? Quem já é de casa, deixa o like, na moral, para fortalecer a nossa parceria, e vamos começar do jeito mais óbvio para as formas menos conhecidas e tradicionais. E a última forma das 5 que eu vou te falar é a mais rápida e talvez a menos arriscada de todas. Ela é muito usada nos Estados Unidos, mas pouca gente conhece aqui no Brasil, mas dá para fazer. Então fique até o final para conhecer, e começando aqui pela forma tradicional, que eu sempre estou falando aqui no canal, uma forma historicamente comprovada de dobrar o seu dinheiro em um tempo razoável é investir em uma carteira sólida e diversificada de investimentos, com ações de boas empresas. Você pode colocar fundos imobiliários, você pode comprar ações de empresas de altíssima qualidade em crescimento ou empresas pagadoras de dividendos, pode colocar títulos de renda fixa mais seguros nessa carteira. Então você olha, por exemplo, o S&P 500, que é o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro e desenvolvido, retornou praticamente 10% ao ano nos últimos 95 anos. Se pegar bons títulos de renda fixa privada, eles retornaram 7% ao ano, aproximadamente. Durante esse período, renda variável geralmente paga mais. Com uma carteira diversificada de forma eficiente, o investidor conseguiria dobrar o seu patrimônio em 8 anos e 4 meses, mais ou menos. E graças à magia dos juros compostos, com mais 8 anos daria para quadruplicar o dinheiro inicial, o capital inicial. Claro que a parcela de renda variável dessa receita aqui acrescenta um ingrediente que pode, às vezes, ser indigesto para muita gente, para muitos investidores, por causa do perfil. Esse ingrediente é a volatilidade. Então, perdas acentuadas momentâneas, elas fazem parte da trajetória, e retornos muito altos também, em comparação com a média, também costumam acontecer em intervalos menores durante a jornada do investidor. Então, um investidor, por exemplo, que tivesse investido todo o seu dinheiro no Ibovespa, no índice Bovespa, em março de 2020, poderia ter dobrado o seu patrimônio em menos de 2 anos, rapidamente. Então, porque a bolsa subiu praticamente 100% nesse período. Mas não é sempre assim, tá? Não é fácil acertar essas janelas sem que você tenha uma bola de cristal confiável. Eu não conheço ninguém que tenha, porque caso esse mesmo investidor tivesse entrado mais para frente, em junho de 2021, ainda estaria no prejuízo até hoje, cerca de 2 anos depois. Então, quem for escolher essa forma para investir não pode se iludir, tanto com os retornos acima da média nos períodos de alta, e nem também entrar em pânico e desespero nos momentos de baixa do mercado. Deixa a média fazer o seu trabalho e siga executando a estratégia. Nesse vídeo aqui no card, que está aparecendo aqui no cantinho, eu mostro uma estratégia que funciona há décadas, com boa rentabilidade e segurança, que muitos investidores poderiam utilizar. Outra forma muito usada para dobrar o patrimônio é investir no mercado imobiliário. E essa forma aqui é uma forma muito mais apimentada para quem realmente entende e gosta desse tipo de investimento. O mercado imobiliário, ele pode render um bom dinheiro, só que ele é muito cíclico, é mais arriscado também. Numa fase boa do ciclo imobiliário, conseguir dobrar o dinheiro é algo muito comum para muitos investidores que entendem
desse ramo e sabem as formas de fazer isso. A alavancagem, ela pode operar verdadeiros milagres quando a fase é boa. Então, por exemplo, um investidor ele pode comprar um imóvel dando uma entrada de cerca de 20%, já colocar para alugar, se o imóvel for bem localizado, considerando que o aluguel cobre os custos dos juros do financiamento dos 80% restante, da parcela restante. Se essa propriedade, se esse imóvel valorizar 20% em 2 ou 3 anos, o investidor ele pode vender e conseguir o dobro do seu investimento original, já que ele só tirou do bolso ali a entrada que foi de 20%. Então, para quem entende, dá para fazer. Como eu disse, nas fases boas, a alavancagem pode fazer coisas lindas. Você pode lucrar usando o dinheiro dos outros. É isso que a alavancagem permite. O problema é quando as coisas não saem, não acontecem como o esperado. E o nome disso é risco, e risco existe em todos os mercados, principalmente no mercado imobiliário não seria diferente. Antes de falar do jeito mais arriscado, vamos falar do jeito mais seguro de todos. Café com leite de todos aqui, que é investir em títulos de renda fixa do governo através do Tesouro Direto. Renda fixa soberana, renda fixa pública. O título pré-fixado para 2029 hoje está oferecendo mais ou menos 11,2% ao ano de taxa de rentabilidade. Com esse retorno, daria para dobrar o dinheiro investido em pouco mais de 6 anos. Só que essas taxas variam. Uma forma fácil para que um leigo ele possa ter noção do potencial de retorno de um título como esse é observando o seu preço e o seu vencimento, que aí fica fácil você ter noção. Em março de 2023, esse título custava R$ 498 e uns quebrados, uns R$ 500 arredondando para cima. Como esse título ele sempre vale R$ 1.000 no vencimento, título pré-fixado Tesouro Direto, no vencimento vale 1.000, o investidor ele saberia que no dia 1º de janeiro de 2029, que é quando ele vence, o valor dele seria justamente o dobro dos R$ 500.000, ou seja, o dinheiro dobraria em menos de 6 anos, utilizando a forma de investimento mais segura que a gente tem no Brasil, podemos dizer. Só tem um porém, né? Não seria o dobro em termos reais. Afinal, a inflação no Brasil não é a mesma da Suíça, é muito menos zero. Então, a taxa que garante um retorno acima da inflação, um retorno real, é a taxa do Tesouro IPCA+, garante se resgatado no vencimento, que hoje paga aproximadamente IPCA mais 5,5%. Considerando essa taxa, levaria mais de 13 anos para um investidor dobrar o seu dinheiro, dessa vez considerando a correção monetária. Então é aquela coisa, né? Quem não gosta muito de adrenalina nos investimentos precisa ser mais paciente, nada de pressa. Pressa é inimigo dos investimentos, do sucesso nos investimentos. Antes de ir para melhor, vamos para a quarta forma de dobrar o seu dinheiro, que ela é bem polêmica, que é justamente através da especulação. É para quem tem muita tolerância ao risco, experiência e pode se dar ao luxo de perder o seu capital sem perder o juízo, sem perder a cabeça, a maneira mais rápida de dobrar o dinheiro na bolsa de valores, ela pode envolver estratégias bem agressivas. Então você pega ali derivativos, opções, contratos futuros e até mesmo criptomoedas, que são muito voláteis. Se o investidor acertar o palpite em opções, por exemplo, o preço do ativo de uma ação ele precisa subir ou cair apenas um pouco para que o lucro seja muito alto. Ao vender a descoberto, por exemplo, quando o investidor ele acredita que o preço do ativo vai cair, ele pode pegar dinheiro emprestado com a corretora e aumentar muito o potencial de lucros da sua operação. Então a gente está falando aqui, caso o investidor acerte o palpite, de dobrar o patrimônio em dias se a tacada for certeira, até mais do que dobrar. Porém, se o tiro sai pela culatra também, a venda a descoberto pode gerar perdas infinitas, papai. Então esse não é um caminho para iniciantes. Na verdade, eu nem considero isso como investimento, na minha opinião. Especulação é especulação. Dá para transformar pouco dinheiro em muito dinheiro em pouco tempo, mas também dá para transformar um belo de um patrimônio em nada e até mesmo uma bela de uma dívida. E agora, finalmente, a forma mais certeira e pouco conhecida para dobrar o seu dinheiro. Mas antes de falar dela, né, quem ficou até aqui e está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, por favor. Se você já está inscrito e não deixou o like ainda, faça isso.
Pelo amor de Deus. E a quinta forma é a previdência privada empresarial por plano instituído. O que é isso? É um modelo de previdência oferecido pelas empresas aos seus colaboradores como benefício corporativo. É um benefício, como outros que a gente tem, seguro, saúde e outros benefícios, vale alimentação, que a empresa pode conceder. Em alguns casos, o que acontece? Esse benefício pode acabar se tornando uma baita de uma reserva de longo prazo para o colaborador e pode ser muito bom. E o bom mesmo é que o aporte financeiro ele pode ser feito por meio de uma contribuição conjunta entre a empresa e o funcionário. É aqui que está a sacada. Por exemplo, se o colaborador contribuir com 5% do seu salário, a empresa pode contribuir com o mesmo valor. Pode ser uma porcentagem ou até o mesmo valor. E, convenhamos, mesmo que o retorno do fundo que esse dinheiro tiver aplicado, né, não for muito alto, mesmo que não seja um retorno muito alto, dificilmente, né, qualquer investidor vai perder para qualquer outra opção se a cada R$100 que ele investir, a empresa investir mais R$100 para ele. O valor de cada aporte já é dobrado automaticamente nesse caso aqui. E sim, em alguns casos, a empresa aporta o mesmo valor que o colaborador. Então, vale realmente muito a pena. Quem tem essa oportunidade, está alinhado e pretende, né, seguir trabalhando na empresa por muito tempo, vale muito a pena aderir. É claro que as empresas elas não vão conceder isso daqui porque elas são boazinhas, né, e adoram todos os seus funcionários. Não é assim. Esses aportes realizados pela empresa no plano de previdência dos funcionários são considerados despesas dedutíveis do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, a companhia contratante ela pode usar as regras desse plano como política de retenção de talentos, que é uma coisa que está cada vez mais difícil para as empresas conseguir segurar os seus colaboradores, os seus funcionários mais talentosos, que estão recebendo propostas para ir para outro lugar o tempo inteiro, pessoas ali às vezes que não estão tão preocupadas com o salário e sim com o valor que elas estão gerando, com a oportunidade de crescimento. Isso aqui é uma ferramenta que as empresas podem utilizar para reter talentos, né? Em caso de resgate, isso acontece porque em caso de resgate antecipado, o valor contribuído pelo colaborador na previdência privada, ele pode ser sacado a qualquer momento, na verdade, né? Respeitando a carência ali que em média de 60 dias, ele pode resgatar o aporte que ele fez. Só que o valor aportado pela empresa, ele tem um período variável de recebimento que está diretamente ligado, amarrado ao contrato feito pela empresa com o funcionário, entendeu? Então, geralmente, esse prazo é de 5 a 10 anos de tempo de trabalho do profissional, sendo que ele poderá receber esse benefício tanto em caso de rescisão do contrato, quanto em caso de pedido de dispensa, pedido de demissão. No Brasil, o benefício ele é mais comum em grandes empresas. Cerca de 60% dessas grandes empresas oferece essa previdência privada para os seus colaboradores. Isso representa mais ou menos 8% do total de trabalhadores do Brasil. Algumas vantagens para o funcionário são a acumulação de patrimônio bem mais rápido. Como a gente viu, o aporte pode ser dobrado. Você aporta 100 e ganha 200. Não tem come-cotas, o imposto é apenas no resgate. Outros fundos têm come-cotas. Pode ter dedução no imposto de renda, benefício tributário, aportes descontados automaticamente na folha e tem também benefício em caso de sucessão patrimonial, já que isso daqui não passa por inventário e também fica livre de ITCMD em alguns casos. Essas foram as nossas 5 formas de dobrar o dinheiro através dos investimentos. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!